Barulho de chuva aqui, sim. Agravou. Aqui tá chovendo não, Pronto, Renata. agora eu coloquei para gravar. Aqui em São José também não tá chovendo, Impossível, não. Ana. Você mora perto de mim. Se tá chovendo aqui, não tem como. A chuva não chegou aqui ainda, vai chegar. Ah, impossível. Você mora uma E rua, agora duas ruas de apertou? mim, tá maluca? E Gente, agora apertou aqui. eu tinha uma dificuldade quando criança de entender isso. Eu achava que assim, tinha que estar chovendo em todos os lugares. Meu Deus, Não, criança, não chegou aqui né? ainda não, vai chegar. Ai, Senhor. Então, Olha, agora aqui tá forte. então deixa eu continuar, gente, porque eu tô até preocupada agora, né, com essa história de energia e tal, para a gente não aproveitar o que for possível, né? Esse barulho de chuva deve ser de vocês, porque aqui eu estou olhando pela janela, não estou vendo nada, não. Vamos lá. Vou desligar o fone. E aí, gente, de que beleza nós estamos falando, né? Quando a gente estava agora há pouco discutindo sobre isso. Qual é o papel do docente que ensina matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, né? De acordo com uma pesquisadora da Universidade de Brasília, né? Ela diz assim: o professor tem um papel de mediador, ajudando a construir os conceitos e fazendo com que o estudante tenha consciência do que faz na hora de responder as questões. Isso é muito importante. Eu não sei se foi nessa turma, eu acho que não. Eu estava lendo um artigo com uma determinada turma e era sobre desafios de matemática e tudo mais. Olha que coisa, hein? Aí, a professora, ela propunha as tarefas, ela passava os problemas para os alunos. O que você faz? Se você já ensinou o conteúdo, já ensinou o aluno como que se resolve um problema e tudo mais, qual é o próximo passo? Aí você, né, passou ali para eles uns desafios e deu um tempo para ver como é que eles vão interpretar esses desafios e vão desenvolvê-los, certo, gente? Pois bem, aí a professora, ela fazia o seguinte, hein? Dava assim 20 minutos e tal, tinha aluno que não conseguia, aí ela dizia assim: olha, a primeira questão é para dividir, tá bom? Ó, aquela questão é conta de subtração. Gente, você está eliminando do aluno uma das etapas indispensáveis, que era você construir, né, e interpretar que operação matemática vai me ajudar a resolver esse problema. Os alunos maiores, por exemplo, quarto e quinto ano, eles tendem a falar assim: tia, tio, aqui é para fazer o quê, hein? Tia, aqui é conta de quê mesmo? Aí você, professor, tem que se policiar para você não responder: ih, menina, faz aí conta de menos. Não, gente. Dá trabalho, sim. Você não entendeu, não? Então tá. Lê para ti esse problema de novo. Vamos ler juntos? Vamos ver. Esse é o caminho. E não o caminho de você querer ficar livre, sabe? Não, gente. Construção de conhecimento não é assim. Ah, faz aí de dividir. Vocês já viram isso? Já passaram por uma experiência parecida? Vocês acham que eu estou falando absurdo? Deixa eu ouvir vocês. Alguém já passou por algo semelhante? É isso aí mesmo. Sim, professora. Até porque tem a questão também, assim, a gente pensar nos probleminhas, né? Que tem lá, a criança tem que ler, tem que entender aquilo ali. A gente é um processo. Por mais que até esses probleminhas matemáticos viram memes na internet, né? Porque, tipo assim, fulano chupou, sei lá, 20 laranjas. Cara, ninguém normal na face da Terra vai chupar 20 laranjas, assim, né? Mas, assim, a gente entende que fica mais fácil para assimilação ali da criança, aquele processo e tal. E a criança nem tá pensando se aquilo ali é verdade ou mentira. Ela tem que entender ali né, aquele problema. E muitas vezes a criança também tem preguiça também, né, de ler, de entender, de parar para poder refletir. Se a gente ficar assim, faz isso, é de subtração. Não, mas deixa a criança ler, descobrir se é para diminuir, descobrir se é para poder se somar, né? Deixa ela ali, ela vai ter o tempo dela ali, né?
A minha sobrinha não vai fazer isso. O quê, Júlia, você Palmeira? conhece? A minha sobrinha, ela tem preguiça de ler. Aí ela vai fazer uma prova, eu esqueci o nome da prova, que vai ter agora no município. E eu tinha os probleminhas e ela estava... tia, aqui, olha, não estou entendendo. Eu disse, não, você lê. Leia com calma aí que você vai entender. Eu só vou te explicar, eu só vou te explicar depois que você não realmente você não entender. Aí eu falei para ela começou a ler, por quê? Não, só olha assim e diz que não entende. Aí é fácil, né? A Ana sabe, a Ana deu aula de reforço para ela é terrível. Se der mole, ela quer que você faça. Então, gente, aí você imagina, professor, né, trabalha em uma escola só, já tem um cansaço, imagina que trabalha em duas. Aí, às vezes, o profissional, né, ai, gente, tão cansado. Faz isso aí, menino. Não, ó, é tudo que a criança quer. E aí, a gente está negando, né, uma etapa importantíssima de aprendizagem. Aí ela não gosta de estudar comigo, ela não gosta porque eu não dou mole para ela, porque ela quer que eu faça. Não, você vai ler. Exatamente, Palmeirina, acho que a gente tem que pensar nisso, sim. A gente tem que insistir, né, e permitir, sabe, trabalhar com a ideia assim, não, seres humanos críticos, pensantes. Os nossos alunos não precisam ficar conformados com a metodologia que a gente vai trabalhar e ponto final. Já se foi a época que a nossa professora, olha aqui, desse jeito. Mas se o aluno desenvolve por um outro caminho e mostra ao professor como é que aquela operação foi feita, que mal há nisso, gente. Né? Já se foi a época que o professor ditador. Não, porque se o aluno botar o sinal de menos mais para cima um pouquinho, ou mais para baixo um pouquinho, o professor já está lá e passando mal. Não, gente. O importante é acompanhar o processo, esse processo de aprendizagem, para ver se ele está fazendo sentido para a criança. Né? E aí tem algumas coisas que acontecem, sabe, gente, que não são bacanas, sabe? Não são agradáveis, não é bonito. A gente... assim, teoricamente, sabe? Quantos profissionais estão em formações continuadas, estão em seus espaços de trabalho? Não, é desse jeito, mas na prática nem sempre é da maneira como, né, o profissional está ali relatando. Então, eu quero também provocar vocês nesse sentido, né? Que matemática eu quero ensinar? Mas eu não quero trabalhar com turmas de anos iniciais. Eu quero ser pedagogo. Ok. Aí você vai coordenar professores dos anos iniciais. O que ele fizer de avaliação tá bom, o trabalho que ele fizer, o jogo que ele... Não, você precisa fazer a sua intervenção como pedagogo. Então, assim, não é só a metodologia da matemática pensando na aplicabilidade se você for professor de matemática nos anos iniciais, mas pensar também que você pode vir a ser um pedagogo, né, gente? De professores dos anos iniciais, ou não, eu vou além. Por que a gente tem que ter uma noção do básico? Se vocês fizerem um concurso público e forem coordenar, né, uma escola que tem aí de 1º ao 9º ano, vocês não vão ter que administrar, não vão ter que acompanhar o trabalho do professor de várias disciplinas? Aí vai olhar e vai, ai, meu Deus, olha só, não quero acompanhar seu trabalho não, porque você é professor de matemática. Pelo amor de Deus, né? O que vocês não terão é um domínio específico dos conteúdos, que não foram formados para isso. Para isso existe a faculdade de matemática. Mas uma noção, sabe? Para pegar a prova daquele professor, para ver se está uma avaliação contextualizada, sabe? Ou para ver se ele simplesmente elaborou uma prova com 3 questões, valendo ali 2,5 cada uma. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é ampliar aí esse pensamento de vocês. Não, eu vou ser diretor de escola. Aí você é diretor de escola. Então, não, gente. O básico, sabe? Essa essência, ela é fundamental, independente do cargo que você vai ocupar.
na função de pedagogo ali, ou se você for coordenador pedagógico, aí você vai ser, não quero não, Adriana, não preciso não. Eu vou ser orientador educacional. Precisa sim, precisa. Vai ter dia que você vai pedir essa criança para levar o caderno lá na sua sala, ou que você vai fazer uma visita, vai acompanhar, vai olhar o caderninho dessa criança, vai conversar com o professor para chamar o responsável, para ver quais são as maiores dificuldades. Então, eu quero, assim, chamar vocês para uma responsabilidade hoje, né, de uma forma acolhedora também, independentemente do direcionamento, né, profissional que vocês tenham aí a partir dessa formação de pedagogos, o básico é necessário, tá? E eu estou aqui, me coloco à disposição para ajudar vocês. Lógico que hoje é só um momento, aí a gente vai discutir pequenos, mas depois, em alguns conteúdos, eu quero que vocês me perguntem, que vocês partilhem, que vocês falem, sabe? Que não fique assim, porque tem que ser desse jeito. Não. Vamos provocar sim. Vamos ver o que é possível. Vamos dialogar. Tá bom, gente? Alguém quer falar? Eu posso seguir? Fala aí para mim. Pode seguir, professora. Tá tudo bem, Rafa? Tá sim, tá sim. Um dilúvio, professora. Muita chuva, muita. Gente, aqui... Olha, eu tô até preocupada quando chegar aqui. Meu Deus. Vocês moram em Noã, é isso? Em Noã. Você não tá Olha. falando Aqui em São José já começou já também. Então tá chegando devagarzinho. Olha como que a tecnologia nos ajuda, ó. Vamos acompanhando aí as nuvens. Inoã, São José, daqui a pouco chega em Itapeba, vocês vão ver só. Parou a chuva assim de repente. Meio estranho. Ai, Deus. Então, gente, deixa eu seguir aqui. E aí, né, ainda falando desse papel da matemática nos anos iniciais, é cada vez maior o conhecimento sobre como as crianças aprendem conceitos matemáticos. Pesquisas sobre a didática, né, da matemática, aos poucos chegam aos cursos de formação e começam a difundir uma nova maneira de ensinar. O que antes era considerado erro do aluno ou falta de conhecimento do conteúdo, agora se revela como a expressão de diferentes formas de raciocinar sobre um problema, que devem ser compreendidas e levadas em consideração pelo professor no planejamento das intervenções. Gente, nós demos um grande passo, sabe? A gente avançou bastante, muitos estudos, né, monográficos, muitos trabalhos, muitos artigos científicos sobre o erro na matemática, sobre como a criança aprende, sobre o lúdico. Nossa, a gente tem avançado bastante, sabe? A gente tem entrado num espaço prazeroso, onde o aluno nem precisa de muito. O que caiu aqui, meu Deus? Os bastidores das aulas remotas, né? Um barulho chega e você que sabe o que está acontecendo. Então, é isso. Eu acho que a gente avançou bastante, sabe? E eu conto com vocês para serem aí divulgadores, sabe? Semeadores, na verdade, de um novo olhar. Isso não só na matemática, como vocês vão ter aí metodologia de outras disciplinas. Mas, assim, me ajudar a desmistificar, a desconstruir aquilo que muitas das vezes já está enraizado. Por isso eu disse para alguns de vocês, talvez alguns de vocês mudem a fala que aqui chegaram, né? Professora, eu não sei nada, ou tal. Professora, eu sou péssimo, você vai me ajudar, eu estou preocupado, eu estou inseguro. É possível que mude, mesmo que não em 100%. Mas se eu conseguir chegar nos 50%, eu já ficarei satisfeita. Oi, Lídia, conseguiu chegar, né? Então, aqui tem uma tirinha, a começar pela compreensão de que trata-se de uma disciplina que faz parte da vida do aluno. E aí um diálogo aqui entre mãe e filha, um diálogo assim meio solto, mas tá valendo, né? Deixa eu ampliar um pouquinho.
que é mais ou menos assim. A filha, né? Por que tenho que aprender essa matemática? Onde vou usar essas besteiras? A mãe grita. Na faculdade, filha. Aí a mãe, né? A mãe. Certo, se eu pagar a mensalidade, metade do aluguel, eu posso comprar arroz, mas vai durar 3/5 do mês se eu acumular cupons de 15% de desconto e sonegar impostos. Muito interessante, né? Tá vendo o que eu estava falando anteriormente? O que acaba a criança que vai reproduzindo, né? Então, tipo, na faculdade, filha, e a mãe tá ali quebrando conta para pagar as despesas do mês. Então, assim, e isso está na nossa vida, né? Essas falas são reproduzidas muitas das vezes por nós que eu digo assim, me coloco aí no meio de vocês, ou pelos pais, ou por avós. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar assim. Na faculdade, filha, não. Na tua vida. Olha ao seu redor, né? Talvez vocês agora estejam em um cômodo da casa ou em um ambiente que tenham aí várias formas geométricas ao redor de vocês. Ao olhar para uma janela onde vem um quadrado, um retângulo, né? E assim, muitos outros formatos, seja no quadro, seja no formato circular. Talvez vocês estejam aqui assistindo a aula já pensando se vai ter ou não dinheiro para comprar todos os medicamentos do médico, sabe? Então, a matemática está na vida, sabe? Até quando você faz estimativa. Estimativa é quando você fica ali trabalhando arriscando, né, um valor para aquilo ali. Trabalhando com uma hipótese, né, de quanto que vai dar, estimando. Então, assim, meu Deus, amanhã tem mercado. Eu tenho tanto, eu tenho R$300, mas eu queria comprar isso e aquilo outro. E é isso, né? Essa é a matemática que a criança precisa entender, que já está na vida. Não é muito... chega com o livro didático, abre o livro didático colorido, que lindo. Mas, caramba, e você pode explorar isso na vida. Por isso que eu sou apaixonada por aquelas experiências, quando a gente tem... Quem trabalha em zona rural, quem já está em escola, tem aquele mercadinho, né? Próximo da escola e pode levar as crianças para visitar, sabe? Aí tem escolas que faz parceria, ou as crianças trazem um dinheirinho e compram um biscoito e pega o troco, sabe? Eu acho muito interessante, gente. E aí, o que vocês acham? Eu estou achando sozinha? Dá para fazer isso também em sala de aula, né, professora? Assim, que é quando não tem essa disponibilidade, né? Eu, na época que eu dava aula, eu fiz algumas vezes isso. Essa questão do troco, essa questão do dinheirinho de papel, né? Lógico, de brincadeirinha ali, né? Com as moedas, e aí fazia o caixa, né? Fazia os produtos, né? Tudo de mentirinha, né? E fazia aquela brincadeira ali do comprar. Dá para fazer sim, com certeza dá. E dá para você montar até um cenáriozinho, sabe, o Renato? Aqui. Sim, foi assim que eu fiz. Tem até umas maquininhas registradoras. Eu até comprei um para o meu filho, que ele gostou muito. Que você aperta os botõezinhos, você aperta os números, sabe? Aí você aperta o Enter ali, o caixa libera o dinheirinho. É muito interessante. Então, eu fico pensando assim, não precisa de muito, como o Renato falou. Se você não pode levar a criança no ambiente, levar um supermercado, mas se você pode criar ali um cenário, trabalhar com encaixe de supermercado, gente, sabe? E as possibilidades são muitas. Eu vejo que hoje... Oi, amor? Eu fiz ao longo do ano, eles foram pontuando pontos, né? E esses pontos, ao final do ano, eu fiz uma vendinha, a vendinha da tia Ana. Olha e ali isso. Eu botei diversos produtos e pedi para eles também trazerem doces, brinquedos. E esses pontos eu converti em dinheiro. Legal. Né? Então, quanto mais eles se comportavam, mais eles se caprichavam no caderno, tudo valia ponto. Né? Educação, né? Respeitar o outro, letra bonita, tudo valia ponto, né? Eu só ia anotando. Ao final do ano, eles tinha gente que teve muito, muito dinheiro, porque, né? Foi 10. E teve gente que já teve pouco. Mas, assim, aí no final eles foram comprando, né? Aí eu botei uma simulação, né?
Isso. Aí eu botei uma pessoa que era o caixa, botei uma pessoa para ensacar, botei tudo bonitinho, igual no mercadinho. Ah, E gente. eles foram comprando, né, o que eles queriam, foram no mercado. Só que assim, eu fiquei com medo realmente de levá-los ao mercado. A minha intenção era levar até no mercado. Só que eu fiquei com medo porque eu tinha umas crianças assim esquentadinhas, né, que saíam correndo assim e perdiam o rumo, né? Por mais que a gente falasse, mas perdi o rumo. Aí eu falei assim, não, vou trazer para cá. E assim, eles adoraram. E a turma que era minha no ano anterior ficava só aqui na minha sala. Mas a senhora não fez isso com a gente o ano passado. A gente, o ano passa, as ideias vão surgindo. Lógico, Mas isso assim, aí. ali eu trabalhei com eles, né? Troco, trabalhei, no caso, o falar o nome do dinheiro, né? Isso. Trabalhei um monte de coisa. Aí no final, tia, não tem dever hoje, não, porque já estão tão Ah, acostumados. também tem isso. Tem que ter. Gente, vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual é o nome do nosso dinheiro? É todo mundo real. Ele se apresentou de quais formas? Aí fui falando, lançando, falando. Pronto, gente. Você já aprendeu tudo. E realmente, assim, foi um sucesso que as mães... Gente, Tiana, o que tu fez na escola ontem, Tiana? Que eles gostaram tanto que foi muito legal a vendinha da Tiana, assim. E foi um recurso, assim... Foi uma coisa que eu fui ao longo do ano fazendo com eles e foi xingando, né? Eles foram ficando curiosos, como é que vai ser isso? E eles foram se comportando e deu super certo. E assim, aí o pessoal, aí no caso, eles já passaram para a série seguinte, esse ano vai ter vendinha aí para essa turma? Não sei. Mas Eu aí era acho só no final do massa. ano, Ana? Fui, porque Não, mas era só eu no final do ano? o Podia quê? ser no final do bimestre, né? Porque a criança espera até o final do ano, coitado, eu já fiquei pensando. Não, mas aí o que aconteceu? Eu fui assim, era uma turma realmente assim, muito, vamos dizer, muito quente, né? Bem bagunceira, né? Eu fui premiada esse ano. Então, assim, se tinha um quietinho, dos 18, os outros, né, 17 eram bem quentinhos, entendeu? Mas, Então, Aninha, você sabe que às vezes essas experiências práticas na sala, os alunos mais levados são os que mais produzem? Justamente. Então, eu tive que criar alguma coisa. A diretora disse: olha, você vai ter que criar alguma coisa aí para cativar essas crianças, para essas crianças ficarem quietas e produzirem. Então, foi isso. Então, tudo valia pronto. Aí ele já... Tia, perdi dinheirinho, né? Perdeu, meu jovem. Sinto... Ih, ganhei dinheirinho. Então, eles mesmos já sabiam quando ganhavam e quando perdiam. E eu ia lá no meu caderninho, ó, só tinha um caderninho só para anotar lá quem ganhou e quem perdeu. Tá, e eu fui cativando ele, né? Então você está falando ano. na verdade, você está falando de duas experiências. Uma é o trabalho que você Sim. desenvolveu, né, com a vendinha e tudo mais. E outra é Isso. que, à medida que eles iam se comportando ao longo do ano, ganhavam ponto, ganhavam dinheirinho. Então, isso tudo foi somando até o... Ah, entendi. Isso. Era assim, tipo assim, durante a semana se comportou, fez as atividades de aula, de casa, tudo direitinho, valia tanto, né? Vamos dizer, valia R$5, né? Também não podia botar valor muito alto, porque senão, né, não ia ter tanta coisa assim na vendinha. Então, eu fui estipulando valores para certas coisas. Aí, tinha vez que eles mesmos respondiam assim, eram mal educados um com o outro. Eles eram muito mal educados um com o outro. Era assim, tá olhando o quê? Perdeu alguma coisa aqui? Então, eu já ia para assim, não estar sempre brigando, porque era uma coisa repetitiva que eu sempre falava. Então, já ia podando só, olha, já perdeu ponto, já perdeu moedinha, já perdeu dinheirinho. Então, eles já se policiavam. Por quê? A criança quer sempre ganhar. Eles queriam estar sempre ganhando para, no finalzinho, né? Então, mas aí eu consegui levar eles até o final do ano, direitinho, para... No final foi festa, realmente, eles adoraram, foi muito legal mesmo. Ótimo, Aninha. Vocês estão me ouvindo direito ou está travando para vocês, Aninha? Travou para mim agora. Tô ouvindo.
Uma travadinha na Ana. É o Foi final da de Ana, Ana que tá. travou. Tá joia, tá. Mas ótimo, Aninha, sua experiência, muito boa. Então, gente, assim, para a gente refletir um pouquinho, né? Que recursos podem ser utilizados nas aulas de matemática? Vocês estão vendo aqui meu slide? Ah, tá. Que objetos você utiliza para contribuir com a aprendizagem dos alunos? E aí eu pergunto para vocês, a matemática lúdica supera a matemática tradicional? Em quais aspectos? O que vocês acham? Pode trabalhar em conjunto, né, professora? A gente pode trabalhar com pizza para dar equação e com comida, com receita de bolo, e aí trabalhar matemática, né, contar feijão, fazer não sei o quê. Tem tanta coisa que a gente pode usar para usar matemática, né? Assim, mas eu acho que tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que não pode ser também nem tudo lúdico, como também não pode ser tudo tradicional. Até porque a gente já tem que preparar essa criança, mesmo nas séries iniciais, entender que assim, ela vai passar por provas e por outras coisas, né? Depois vai ter um Enem, um vestibular da vida para poder ela fazer, e que ela não vai ter, às vezes, ali só o lúdico, né, para poder trabalhar aquilo ali. É entender que a matemática vai estar em outros contextos mais assim, profissionais, né, em outros aspectos, né? Então tem que ter um pouquinho de cada um. Sim, assim, eu penso o seguinte: você vem com o lúdico, vem com a prática, mostrou o porquê e o como, atendeu, ok, siga, conclui sua proposta, depois mostra, sim, outros meios, a forma tradicional de se resolver. O que a gente não pode é negar, né, o conhecimento. Então, você, assim, oferte aos alunos as possibilidades, dê a ele os caminhos que ele pode seguir. E aí vamos ver qual é o resultado disso. Eu vou falar de uma proposta, que eu vou fazer um pedido para a semana que vem, mas fiquem tranquilos que não é slide, nada disso. E depois do intervalo, eu vou começar um texto com vocês. Mas olha só, deixa eu falar dessa proposta aqui primeiro. Você já tem os grupos de vocês, né? José é um aluno novo que acabou de chegar em uma determinada escola municipal. Foi matriculado na turma do 4º ano. Após avaliar o José, sua professora percebeu que o mesmo ainda não compreendeu a ideia de subtração. E, por essa razão, decidiu elaborar um plano à parte para ajudar o seu aluno. Então, assim, 4º ano, não sabe subtrair, não tem nenhuma ideia, está perdido. E agora? Então, imaginem que vocês são os professores de José, né? Que recursos? E aí eu só quero que o grupo discuta entre si e na aula que vem, em algum momento, eu vou pedir para o grupo falar, só um representante do grupo mesmo, tá? Que recursos ou estratégias você utilizaria para ajudar esse aluno? Ah, professora, nunca trabalhei com turma nenhuma. Pesquisa. Entra lá, vê uma aulinha de subtração, o que pode ser feito? Conversa com um colega que já tem experiência. Professora, mas como? A gente vai chegar aqui na hora... meu grupo pensou que a professora poderia utilizar com o José, fazer isso, isso assim com ele, trabalhar, entendeu? Então, assim, conversem entre vocês e cada grupo, semana que vem, me apresenta aí que tipo de recurso ou estratégia o grupo utilizaria para ajudar o José. Ok? Isso é uma primeira atividade. Vocês podem tirar foto aqui, ó, para não perder ou printar. E claro que depois Gente, eu estou me organizando no Ava ainda para começar a inserir as coisas, tudo direitinho. Bom, eu queria pedir isso para vocês. Vamos dar uma parada agora, 8h21, porque aí eu não corto o texto que eu quero trabalhar com vocês. Pode ser? Pode sim, professora. A gente volta que horas? O quê? 8h30? São 8h20? Calcula. O quê? Umas 8h35? Tá bom. Tá bom? Tá. Então tá. Espero vocês. Tá bom, beijinho. Beijo.
Hoje tá tenso, hein? Caraca, faltando luz, piscando. Aqui também piscou, entrei até pelo celular, com medo de ficar no computador. Maricá agora tá assim, de manhã, de madrugada, fica dando esses picos. É verdade. Aí eu preferia que a gente não tivesse intervalo e acabasse mais cedo. Seria bom mesmo. É. Verdade, principalmente hoje que a luz está toda hora acabando, né? É mesmo. Não vou nem ligar mais o computador, vou até com medo de queimar. Chegou do concerto hoje. Tá dando um PT aí sinistro. Acho que eu vou ter que comprar outro, não tem jeito nenhum. Eu tinha que comprar um no break, mas é tão caro, gente. É. Oi, gente. Vamos que vamos. Vamos, professora. Vamos, professor. Estava vendo aqui em outros grupos também, né? Porque essas quedas de energia. Mas, assim, a gente vai seguindo. Eu vou tentar trabalhar uma parte do texto com vocês hoje, que eu já tinha planejado. Se não der, não tem problema. A gente estende para a semana que vem, sem problema nenhum. Lembrando que semana que vem eu já fiz uma proposta aí para o grupo. Não esqueçam, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vou pegar só os pontos principais dele, que é o que me interessa. Esse texto é da revista Nova Escola. E por que eu peguei esse texto lá, né? Trouxe na íntegra. É um texto dessa professora que eu falei, né? Jo Boller, e ela diz assim: ninguém precisa nascer com um cérebro matemático para aprender cálculos. Opa, a primeira coisa que a gente pensa... Gente, tem um áudio ativado, eu não sei de quem é, porque eu não consigo visualizar vocês agora, eu estou focada. Calma aí. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando lê uma frase dessas é assim: poxa, então eu que tenho maior dificuldade poderia também ter aprendido, poderia ter aprendido um pouco mais, né? Então, é mais ou menos assim. E a autora do livro, né, Mentalidades Matemáticas, só um instantinho que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Espera aí um pouquinho, peraí. Ai, fui deixar os livros aonde, Senhor? Aninha, eu interpretei o teu sorriso. Aí sabe o que é isso, Aninha? Bom, depois eu falo. Vamos seguir aqui. Ai, meu Deus. Vaidade. Ai, olha só. Aqui, esse é um livro dela, tá vendo? A Mentalidades Matemáticas. Chegou, tá fresquinho, ainda vou ler. E tem esse outro aqui também, que ela vai trabalhando com os alunos, né? Utilizando metodologias com construção do conhecimento mesmo, sabe? Tá vendo? Olha, livros, tá vendo? A gente sai do tradicional e entra aí em propostas diversificadas, é muito bacana. Mas, assim, esse texto dela, ela vem trazendo, né, a teoria, o que ela defende como importante para esse processo de aprendizagem, né?
Então, ela diz assim, cadê aqui o... Ela afirma que o cérebro, ele muda o tempo todo e pode criar novos caminhos para aprender matemática. Eu acho isso fantástico. Eu super me identifico com essa afirmação. Eu realmente acredito nisso e quero que vocês internalizem isso também, sabe? O nosso cérebro muda e a gente tem sim a capacidade. Ninguém está falando que vai sair daqui todo mundo matemático, não é isso. Mas talvez algo que a gente poderia ter aprendido e não aprendeu e acha que isso nunca vai acontecer, pode ser o momento, né? Então, vamos pensar um pouco nisso, né, gente? O tempo todo a gente está ali, o nosso cérebro está mudando, então que venham novos caminhos para que a gente, de fato, tenha aí essa aprendizagem, né, na área da matemática. E aí, esse seminário, né, que foi o segundo seminário Mentalidades Matemáticas no Brasil, né, aqui diz assim, olha só. Se a gente não for com o texto inteiro ou por uma queda de luz, não tem problema não, tá, gente? Semana que vem a gente continua. Todos nós temos cérebros que estão mudando o tempo todo. Mesmo que você odeie matemática e não compreenda muito bem, você pode aprender a qualquer momento de sua vida, diz a professora de Educação Matemática da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que é a Jo Boaler. Jo, autora de 9 livros, incluindo Mentalidades Matemáticas, Estimulando o Potencial dos Estudantes por Meio da Matemática Criativa, das Mensagens Inspiradoras e do Ensino Inovador, esteve recente... Olha isso, gente, vê isso na minha cara. Não, deixa eu ler de novo o título desse livro, esse eu ainda não tenho. Olha só. Mentalidades Matemáticas, Estimulando o Potencial dos Estudantes por Meio da Matemática Criativa, das Mensagens Inspiradoras e do Ensino Inovador. É tudo isso que eu acredito, gente. Eu sempre digo para vocês que a maneira como a gente chega no aluno, sabe? Uma frase que é dita para aquele aluno faz total diferença na aprendizagem dele. Imagina em matemática. Então, ela esteve recentemente em São Paulo, né, para participar do segundo seminário de Mentalidades Matemáticas. Durante sua palestra, a professora questionou a ideia de que as pessoas precisam ter nascido com um cérebro matemático, ou que precisem pensar apenas em números e cálculos. E explicou por que é preciso também ter ideias visuais e criativas e aprender a disciplina sem se prender à velocidade de redução de contas e problemas ou performance em provas. Então, assim, ela vem mostrar para a gente que é possível que essa aprendizagem aconteça, né? E aí, ela tem até aqui uma discussão da própria revista, né? E diz assim, a afirmação de Jo parece otimista, principalmente se levarmos em conta os resultados do Brasil na disciplina em avaliações como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o PISA, né? E aí, ó, o desempenho médio dos jovens brasileiros de 15 anos na avaliação de matemática, nesse PISA, foi de 377 pontos, um valor inferior à média dos estudantes dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE, que coordena o exame realizado a cada 3 anos. Esses últimos resultados foram divulgados no final de 2016 e, ao todo, 72 países participaram do exame. Mas aí, depois, se vocês quiserem ler sobre isso, tem ali, né, na matemática, tem outras informações. A revista Nova Escola vai colocando links, né, para a gente entrar e para a gente conhecer um pouco mais. Bom, mas o que nos interessa aqui? Para a educadora, que também é consultora do PISA e uma das fundadoras da plataforma matemática UCOBIT, essa plataforma existe na internet, vocês podem escrever lá e ver o que vai aparecer para vocês, tá bom? Olha aí, ó, vou aumentar aqui a tela, peraí. Essa aqui, ó, onde a mãozinha está apontando, tá vendo?
Euclid, tá bom? É possível melhorar o aprendizado da matemática no país aplicando uma estrutura criada por ela em seu livro mais famoso, baseado, né, em 6 chaves, que são informações importantes para o aprendizado da matemática. Isso é que eu achei interessante para a gente provocar a nossa disciplina para esse semestre. Para provocar em vocês um desejo de, mas por quê? Ela denomina essas chaves como crescimento do cérebro, mentalidade, esforço, multiplicidade, flexibilidade e profundidade e colaboração. Então, ela vem mostrar assim, olha, é como se essas 6 chaves fossem caminhos para que, de fato, essa aprendizagem da matemática aconteça. Gente, eu sempre falo, né? O esforço é fundamental. E ela não vem assim, baseada em achismos, né? É uma professora conceituada, com livros publicados, artigos publicados. Então, assim, é muito interessante. Então, eu queria dividir com vocês essas 6 chaves apresentadas por elas no livro Mentalidade da Matemática, né? Para que vocês conheçam o que ela chama de estrutura, né? Estrutura baseada nas chaves, para que esse aprendizado aconteça. E aí, que eu acho bem bacana, é o seguinte, gente, está tudo bem aí, que eu estou falando direto, vocês podem falar, tá? A primeira chave, né, apresentada pela Bowler é o crescimento do cérebro. Aí aqui diz assim, a primeira das chaves é muito importante. É o conhecimento que temos de que os cérebros estão sempre em crescimento. De acordo com a professora, esse conhecimento invalida a ideia que muitos estudantes acreditam, a de que nasceram com um cérebro matemático e outros não. Sabe como? Ah, não, mas fulano nasceu com o cérebro matemático. Ok, gente. Ele tem, sim, uma probabilidade maior porque ele já se identifica com a disciplina, ele já tem um raciocínio lógico que favorece, mas isso não se esgota ali, entendeu? Então, quando a Jo Bowler vem trazer para a gente que o conhecimento que temos, né, que ela fala assim, que o autor discute aqui, né, que a primeira das chaves é o conhecimento que temos de que os cérebros estão sempre em crescimento, e isso também vai de encontro quando a gente contradiz aquela famosa síndrome da Gabriela, sabe? Quando diz assim, né, nasci assim, cresci assim, você sempre assim? Então, isso não é assim. A gente pode sim melhorar, a gente pode sim aprender algo novo, né? A gente pode sim aprender aquilo que há anos atrás não nos foi ensinado ou nos foi ensinado de maneira incorreta. Então, assim, é muito interessante. E aqui não é completo, ó. É assim que funciona. Toda vez que aprendemos alguma coisa, nós fazemos um novo caminho no cérebro, ou fortalecemos um já existente, ou ainda formamos conexões entre os caminhos. É assim que cérebros matemáticos se desenvolvem. Ninguém nasce com os caminhos. Nós vamos desenvolvendo-os durante nossas vidas, ela explica. Jo cita um exemplo ocorrido na Austrália, o caso de Nicholas. Isso aí, acho que até passou, gente, em algum programa, agora de um menino. Em seu primeiro ano de escola, os pais do menino foram informados de que ele tinha deficiência de aprendizagem. Muito interessante isso aqui. Disseram aos pais dele que ele nunca aprenderia, que ele não conseguiria fazer conexões, ler ou escrever. No entanto,
A mãe de Nicolas não aceitou o que os professores diziam e trabalhou com o Nicolas ensinando-o a se concentrar, a se relacionar, a ler, a escrever. Em 2018, Luz, que é a mãe dele, publicou um livro descrevendo o trabalho com Nicolas, chamado Reversed. Nesse mesmo ano, ele se formou na Universidade de Oxford com doutorado em matemática aplicada. A mãe dele não acreditou nos professores. Trabalhou com Nicolas e foi com ele até onde ele está agora. Gente, isso é fantástico. Depois, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão mais a fundo sobre essa história. Então, assim, quer dizer que todas as crianças são o Nicolas? Não, mas o Nicolas, em algum momento, foi dito, foi apresentado como aquele que, em hipótese alguma, aprenderia. Mas a mãe não se conformou, né? A mãe foi, claro, uma mãe com conhecimento, uma mãe que teve... Quantas mães, né, que não têm a noção de que podem ajudar... Aceitam, né? E o máximo que fazem é buscar uma ajuda. Então, assim, o que eu estou assim, apresentando com muito gosto para vocês nesse primeiro dia é uma discussão de conceitos que podem se envolver essa metodologia da matemática. E aí, gente, sobre essa primeira chave do conhecimento apresentada pela professora, que é o crescimento do cérebro. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, eu tiro assim por mim mesma. Assim, na época da escola, eu não gostava de matemática. A professora era meia carrasca. Mas agora eu amo matemática, eu gosto muito de matemática, eu gosto de ensinar matemática. Então, eu acho que eu super concordo com ela, que muda sim. Eu fico me perguntando quantos de nós, e aí eu digo assim, nós seres humanos mesmo, né? Quantos de nós, e eu vou assim, focar aqui no Brasil, nos acomodamos diante daquela fala, ou da professora, ou da tia, ou da avó, ou do pai, de que a gente era isso, e aceitou isso, e assim foi. Né? Então, assim, a gente não pode permitir isso, a gente precisa, sim, deixar que esses momentos de inquietação nos façam refletir, sabe? Oi, Adriana, pode falar. Oi, professora. Então, eu acho que quando a gente consegue entender o que está sendo explicado, porque eu também tive muita dificuldade, eu fui, na realidade, aprender mesmo matemática com a Sônia Lobo. Conheço. A Sônia Lobo, eu estudando à noite, e aí eu falei para ela, não consigo, nem adianta. Ela, não, então é com você que o meu assunto é com você. Porque eu já cheguei falando para ela, eu não consigo. Uhum. Aí ela meio que me botou de castigo na primeira, e falou, é com você que vai ser o meu assunto. E eu consegui realmente aprender. Então, esse aprender traz uma satisfação tão grande para a gente, assim, interior e exteriormente, que você consegue, do momento que você consegue entender a explicação, você consegue botar em prática aquilo ali que você disse que você não conseguiria, eu acho que o crescimento também ele é tão bom que ele consegue vir para fora. Externaliza. Isso. A gente consegue mostrar para os outros, não, gente, eu não era capaz, eu achei que não fosse capaz. E aí eu comecei a incentivar os meus colegas, não, todo mundo vai conseguir. Aí, assim, isso claro que a matemática ela é infinita, né? A gente não consegue aprender o 100%, mas a cada coisa que eu conseguia entender era uma conquista muito grande. Então, eu passei a gostar da matemática. Ai, não que ela seja fácil, mas eu aprendi a gostar. E aí eu mesmo, às vezes, me coloco assim, não, eu tenho que enfrentar esse desafio. Porque cada coisa nova é um novo desafio, né? Com certeza. E, assim, você não se... né?
poxa, apareceu aí, que apareçam muitas Sônias Lobos, né? Muitos professores para desconstruir aquilo que, né, anteriormente havia sido implantado, né, na nossa mente. E até o Como... professor fica marcado na nossa vida, né? Ah, fica sim. Fica assim uma coisa para sempre. Eu sempre vou lembrar que ela me direcionou por um caminho que eu nunca tinha visto. Eu não imaginava que existisse. Pois é, e esse professor, Adriana, no caso dela foi positivo, né? Mas quantos marcam negativamente, né? Já diz Paulo Freire, né, que o educador se eterniza em cada ser que ele educa. Então, é isso mesmo. Ainda bem que ela surgiu na tua vida e que, né, esse processo pôde ser revertido. Fico feliz de saber. Muito bom. Mais alguém, gente, quer falar? O povo está quieto hoje, está acontecendo, hein? Eu falo muito, professora, então, assim, já falei bastante. Mas Eu também. eu tô aqui. Cadê o... Oi, Rafa, cadê você, Rafa? Professora, eu tô enrolada, tô com tanto frio, olha. Eu tô aqui anotando. Tá vendo? Tadinha, tá com frio. Muito frio. Uhum. Mas tem um povo aí... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma andada pela sala. Sabe que eu sou dessa? Aqui está chovendo muito agora, professora. Eu tô com medo de Muita faltar chuva. energia. De Aqui novo. começou a chuviscar agora, e olha que eu moro no alto. Aqui tá forte agora. Não, mas eu tô falando assim, cadê Não vocês? moro mais aí. Não tô falando só de câmera, não. Tô falando, cadê vocês, meu povo? Oi, Eliane. Ai, meu Deus do céu. Tá todo mundo encolhido, professora. com Eu frio. tô sentindo isso. Não, eu também tô assim, um pouco embrulhada. Eu tô conversando com vocês, mas tô assim, encolhidinha aqui, né? Mas quero que vocês participem, tá? Não deixem de participar, não. Tá tudo bem, Eliane? Tudo bem, professora. Estou aqui toda enrolada com frio também. Estou ouvindo, prestando atenção. Matemática, eu acho que não é difícil, não. Acho assim, acho que você, quando você, assim, você pega a fórmula, tem fórmula, né? Que você pega a fórmula, tudo, eu acho que é até mais fácil do que outra disciplina. Porque depois que você aprende as fórmulas, tudo direitinho, você fica fera em matemática. E assim, não só as fórmulas, sabe, Palmeirina? Às vezes é só um detalhe ali. Eu Interpretação, lembro. né? Pois é. Eu agora vou sair um pouco do lúdico, né? Para falar de uma experiência que tive quando eu fiz uma prova de cálculo 2 na faculdade. Pra vocês terem ideia, uma conta, assim, virava a página, né? Era uma continha só, que ela pegava a frente e verso. Caramba, eu estava tão preparada para aquela prova, eu tinha estudado muito, sabe? Fiz a parte toda mais trabalhosa. Quando chegou no final, imagina aquele cálculo com várias etapas, quando chegou no finalzinho, que eu tinha que completar ali o 3 vezes 3, que dá 9, olha só, hein? Ali na afobação, eu olhei o 3 e o 3, botei o quê? 6. Caramba. Eu nunca mais esqueci dessa prova, que meu professor, ele me deu 9,8. Eu nunca mais vou esquecer. Ele ainda disse assim, olha, mas você fez a parte com mais desafios. Eu falei, mesmo assim, o senhor me deu 9,8. Né? Tá vendo como é que eu digo para vocês que aluno é sempre aluno? Mas assim, então, não é só fórmula. Eu fico pensando aí nesse... Eu acho que você tem razão, sabe, Palmeirino? Mas, além das fórmulas, existem também, assim, o tal do gatilho, né? É um detalhe ou outro ali na aprendizagem. Deixa eu falar, eu fiz né, eu estudei já há muito tempo, né? E tem coisa, aí eu andei fazendo pré-vestibular, inclusive esse da prefeitura, acho que era o William responsável, acho que era o William, sabe? Gente, o professor me mostrou, assim, uma forma ele ensinava de uma forma diferente, que eu pegava a matemática direitinho. Porque eu já tinha parado de estudar um tempo, né? Aí fiz esses pré-vestibular, assim, não demorei muito, porque acabando à noite, era noite, e depois foi lá
foi lá para dentro, lá em Itaipuaçu, acho que no Sem Terra. Aham. Foi. Mas o professor do pré-vestibular, cara, ele ensinou umas coisas que eu falei assim, gente, era tão fácil assim, É. porque às vezes o professor complica. Uhum. Você sabe também tem o seguinte, a matemática para a gente, assim, na formação de professores, você quase não tem, né? Eu, pelo menos, no meu tempo, não tive quase matemática nenhuma. Você tá falando do curso normal, Palmerina? É, Então, Palmerina, o curso normal, a grade do curso normal, ele tem a matemática. A gente teve, a Aninha deve lembrar, a gente teve a matemática com o professor Carlos e a gente também tem a metodologia, né? não, mas eu tive, olha só, mas foi há muito tempo, né? Eu tive matemática no primeiro, sem sacanagem, no primeiro ano básico. É porque Eu me mudou lembro agora- também. Agora eu vou fazer igual você. O professor, né, de matemática, era Carlos, não São Caetano, que o colégio nem existe mais. Ele virava assim, entendeu, Palmerina? Aí eu falava assim, mais ou menos. Aí ele falava assim para mim, mais para menos, mais para mais. Eu nunca esqueci isso. Quem era ele? Era professor Carlos, mas era muito antigo, lá de São Caetano, Paulo Roberto, nem lembro Aham. muito tempo atrás. Entendi. Ah, mas Eu tive matemática no primeiro ano básico. Depois entendi. que eu fiz a formação de professor, eu não tive mais matemática. Ah, entendi. Agora eu não sei, né? Deve ter mudado para frente, deve ter mudado, mas eu não tive, não. Não, é porque mudou sim, mudou para melhor, cada vez vai mudando mais, sabe? Acho que o investimento em novas práticas, sabe? Assim, gente, tem professores que não aceitam mudança, né? Enfim. É isso aí, verdade. Né, Iriana? E, professora, assim, depende da metodologia, conforme a Ana está falando, que é aplicada a forma que se ensina a matemática. Isso aí. Porque eu tinha uma professora de matemática, eu digo mesmo, eu não gosto de matemática, eu não sei se eu não gosto, é porque eu não tenho facilidade de aprender a matemática. Por quê? Eu tinha uma professora que ela, tipo assim, ela tacava o terror. Ela já chegava gritando e pá, ela é antiga, tá? Deu aula no Dr. João. Então, eu tinha pavor, já me tremia toda. Então, a gente ia pedir explicação para ela vinha com 4 pedras na mão. E aí, eu tinha tipo um bloqueio. Eu bloqueava a minha mente e eu tinha vontade de aprender. Era meu sonho aprender matemática. Eu achava tão bonito as pessoas que sabiam matemática, que pegava legal, e eu não conseguia. Ela chegava em sala de aula, acabou para mim. Eu me tremia dos pés à cabeça, eu ficava apavorada. Era quem? Entendeu? A Dona Nélia ou Dona Marilda? Isso, essa benção mesmo. Essa Dona benção. Marilda, ela botou o terror em mim. Quem? Mas ela falou para mim que eu tinha futuro. Depois eu trabalhei com ela. Ela viu? Não falei que você tinha futuro. Uma professora, eu não tive essa oportunidade de encontrar com ela, mas não. No primeiro dia de aula, Ana, ela falou para mim assim: o que você está com fazendo aqui? Você não vai passar. Ela arrasava com a gente. Quem é, gente? Tá vendo? Arrancava o couro. Acabava com a gente. Ela já chegava detonando. Tá aposentada, não dá mais aula. Vocês já falaram o nome aqui, gente? Meu Deus. Já. Não fala mais, não, deixa pra lá. Fala o apelido, que é mais fácil. Alcir Barriga. Não, mas amo no meu coração. Ela mora em Holanda. Então, gente. Mas assim. Ela foi professora de todo mundo aqui, não. Ela mora em Holanda. Mora. Essa benção. Acaba terror na gente. Então, foi assim, para mim foi muito difícil. Mas é assim, eu gosto, eu acho bonito. E quando eu entendi alguma coisa, caraca, eu ficava muito feliz. É muito bom, né? É muito bom. Oi, Rafa. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse crescimento do cérebro para a Jo, seria em que sentido? No crescimento de cérebro mesmo, de massa cefálica, não, né, professora? Seria de conteúdo, correto? Não. É uma maneira que ela encontrou de denominar um processo
quando ela quer mostrar que você, mesmo quando você erra na matemática, mesmo quando você encontra suas dificuldades, mas você pode, em um outro momento, aprender, porque o seu cérebro está em constante mudança o tempo todo, entendeu? Sim. Então, ela entende como um crescimento, no sentido evolução, sabe como? Você está evoluindo, porque isso é possível. Porque hoje você erra, amanhã ou depois, o que era erro já não é mais. E na matemática é desse jeito, sabe? Então, quando ela diz aqui assim, quer ver? Ó, deixa eu até voltar um pedacinho aqui. Quando ela diz assim, cadê? Toda vez que aprendemos alguma coisa, nós fazemos um novo caminho no cérebro. Ou fortalecemos o que já existe, né? Ou formamos conexões entre esses caminhos. Essas conexões, se eu não estou enganada, são chamadas até de sinapses. É assim que cérebros matemáticos se desenvolvem. É como se ela dissesse assim, Rafa, ninguém nasce pronto. Nós vamos desenvolvendo durante as nossas vidas. Então, assim, às vezes, no 6º ano, você encontrou um amigo que só tirava 10, né? Ah, poxa, esse amigo aí, caramba, só tira 10, esse é da matemática mesmo. Ah, eu não consegui aprender isso. Não quer dizer que depois de 2 anos você não aprenda. Entendi. Entendeu? A Rafa que era daquele tempo já não é mais a mesma. Você passa por constantes aprendizados. E assim é na aprendizagem da matemática também. É uma maneira que ela encontrou de explicar esse processo. No Aí caso... ela denominou de crescimento do cérebro, né? No sentido de progresso, de evolução. É uma maturação cerebral, não é isso? É sim. Porque eu lembrei agora, sim, eu tenho um aluno que ele estava fazendo uma continha de dividido. Aí eu fui ver, né, corrigir a continha dele e estava vendo que ele estava fazendo mais ou menos de cabeça, aquela continha de dividido quando você, por exemplo, 15 dividido para 5, 3, aí já coloca lá do outro lado, falta nada, já coloca o 0, aí já vai descendo o número direto. Eu falei assim, você gosta desse jeito de fazer a continha? Aí ele falou, tia, às vezes eu me embolo porque eu esqueço de guardar um número na cabeça. Aí eu falei, a tia pode te ensinar outro jeito? Aí eu ensinei aquele jeito que vai fazendo do lado esquerdo uma continha de subtração. Ele falou, tia, esse jeito é muito legal, gostei muito, porque aí eu vou estar fazendo tanto a divisão quanto a subtração. Eu falei, e também a multiplicação. Ele, caraca, que legal. Ele gostou muito desse outro jeito que eu ensinei para ele. Eu falei, você vai estar trabalhando a subtração, a multiplicação, porque você vai precisar da tabuada para saber se tem um número lá, e também a divisão. Ele ficou doido, ele pediu para eu passar bastante dever de casa para ele fazer desse novo jeito que ele aprendeu. Aí eu achei engraçado. Pois é, Rafa, isso mesmo. E viu como ele ficou feliz, né? Isso está me lembrando também, eu aprendi a dividir mesmo, sabe aquela divisão assim, mais intensa foi no 6º ano, que antigamente era a 5ª série. Claro que eu vim aprendendo, 2ª série, dividindo, olhando na tabuada e tudo mais. Mas assim, uma aprendizagem boa mesmo eu tive com a minha professora do Joana, que alguns devem conhecer. Eu vou falar o nome porque, para mim, ela é querida até hoje, sabe? Ela tinha um jeito durão, mas ela me ensinava bem, que era Figueroa. Ela me ensinou a dividir assim, por 2, 3 números, Rafa, com o algoritmo da subtração também. E ele dá uma segurança para a criança que não sabe dividir, sabe? Verdade, professora. Porque você, assim como o seu aluno, você vai acompanhando o processo. E você fica feliz, né? Porque você está ali, você está fazendo, está colocando, deu quanto? Diminui, e agora? Traz para cá. Né? Então, assim, muito interessante a sua fala, muito mesmo. E nesse método de divisão, ele vai estar trabalhando mais de uma conta. Com certeza.
mais de uma conta. Então, ele gostou mais porque, na verdade, o cérebro dele vai estar trabalhando mais, porém, ele vai estar mais ágil. Na outra, ele tinha que guardar o número na cabeça, quando ele ia olhar do outro lado qual o número que ele tinha que dividir, muitas das vezes ele esquecia. E agora? Ih, tem que fazer o quê? Aí eu falei, ó, a gente vai te ensinar outro jeito. Ele adorou. Ai, muito gente, legal. muito bacana, muito mesmo. E aí, gente, vamos falar um pouquinho da mentalidade, que é outra chave, tá? Jô explica que a segunda chave fala sobre a importância daquilo que você acredita a respeito de si mesmo. Isso é muito legal, gente. Sabe por quê? Eu sou suspeita. Porque eu estudo isso na psicologia, mas tem outro nome. E eu já falei para vocês, que é autoeficácia, né? Ela denomina de mentalidade, assim, o quanto é relevante, o quanto é importante você acreditar, né, na sua própria capacidade. Ela fala assim, olha, minha colega em Stanford, a professora, olha isso, a professora de psicologia, Carol Dweck, publicou décadas de pesquisa mostrando que o que você acredita a respeito de si mesmo vai mudar os resultados em sua vida. É importante para nossos estudantes e para você ter essa mentalidade do crescimento. Acreditar que pode aprender. Mas acontece que os rótulos que usamos na educação são muito prejudiciais, afirma. A professora também afirma que, de acordo com outro estudo, quanto mais a ideia da existência de algum tipo de talento especial é valorizada em um campo determinado, menor será o número de estudantes mulheres e afrodescendentes naquele campo de estudo. Essas ideias que temos, que as pessoas têm um talento especial, são brilhantes ou têm um dom, também estão relacionadas a ideias de gênero e de raça. Por que temos esses limites quando todos nós estamos em uma jornada de crescimento? Questiona Jô. E se a gente for a fundo, tem muitas evidências aqui nessa escrita, nesse texto, sabe? Alguns de vocês já devem ter passado por algumas experiências, sabe? Anteriores, que se relacionam ao que eu acabei de ler aqui. Mas o que eu acho, assim, fantástico, né? Quando ela fala da colega dela psicóloga, né? O que você acredita sobre você mesmo vai mudar os resultados de sua vida. Aí, por que ela traz aqui a questão gênero, raça? Por quê? Quantos seres humanos, ao longo de suas vidas, ouviram, sofreram bullying ou passaram por episódios horríveis em sua vida e não conseguiu desenvolver bem essa chave aqui ela chama de mentalidade, né? Quantos não conseguiram desenvolver bem, acreditar em si mesmo? Mas no meio do caminho teve alguém que segurou na mão, então não permitiu que essa pessoa afundasse, se é que vocês me entendem. Então, assim, e aí, quer dizer, essas experiências negativas, elas não ajudam a gente a ter essa crença em si mesmo, né, gente? Porque, por vezes, as experiências são duras, são árduas. Que bom quando a gente... Gente, que agora aqui caiu um pé d'água que vocês... Olha, custou, mas chegou. Que bom que a gente pode... Que bom que a gente está aqui, que muitos de nós nos refizemos, sabe? Ultrapassamos barreiras e hoje cada vez mais acreditamos em nós mesmos. Isso é muito importante. E eu, assim, a minha ideia corrobora muito com essa questão de que é preciso que a gente acredite no que a gente faz, na nossa própria capacidade, sim. E isso não tem nada a ver com vaidade, não, pelo contrário. É porque quanto mais você acredita ser capaz, melhor aquilo vai ser bem feito, melhor desenvolvido, né? Alguém quer falar um pouquinho?
Professora, a senhora já ouviu alguém dizer que as meninas aprendem mais rápido do que os meninos? Olha, já ouvi. Tem a ver com isso, né, professora? Oi? Tem a ver com isso na questão de gênero, Sim! dessa mentalidade, né? Mas por que isso acontece, Rafa? Por que isso já vem, sabe? Falas estereotipadas, já vem assim, pensamentos engessados, e já vem também. Isso tem muitas outras questões envolvidas, preconceito. E aí, se aquele ser humano não tem ali uma rede de apoio ou uma luz no fim do túnel para ele seguir, para que ele possa, assim, não, eu vou sim acreditar em mim, porque eu sou capaz. Como é que fica? Não fica? Por isso que muitos param, sofrem, sabe? Ficam ali, ó, na mesma sempre, né? Então, é assim, tem muita relação com isso também. Não só com essa questão, mas com muitas outras. Verdade. Gente, como eu gosto dessa chave. Esforço. A terceira chave descrita por Bowler em seu livro é a que valoriza o conceito do esforço para aprender matemática. Quando cometemos erros, quando achamos que o trabalho é muito difícil, estes são os melhores momentos para nossos cérebros. É aí que nossos cérebros estão crescendo mais. Jo explica que há muitas provas que demonstram que é muito bom lutar para aprender. Não é bom para as crianças olhar para os professores e pensar: é assim que uma pessoa da matemática é, eles sabem de tudo, eles nunca cometem erros. Nós devíamos ser modelos para estudantes e mostrar que tudo bem cometer erros. O seu cérebro cresce. Tudo bem não saber de alguma coisa, você pode descobrir. Eu lembrei de um episódio, eu estava numa turma de 9º ano, uma das alunas assim, mais esforçadas, sabe? A Grazi. E como ela é muito esforçada, ela sempre tem bons resultados na minha disciplina. Eu trabalhando matemática, assim, uns 2 anos. Aí eu fiz uma equação no quadro, uma expressão, não lembro o que foi. Só que eu errei, cansada já, né? Já tinha feito correção de várias. Quando chegou lá na letra E, letra F, eu estava cansada, eu errei. Botei outra coisa de resposta. Aí tá. Ninguém falou nada. Segue o fluxo, né? Daqui a pouco, por causa de uma outra questão, eu voltei naquela. Aí eu disse, ué, gente, eu fiz alguma coisa errada aqui. Aí eu comecei, não, ué, gente, olha aqui. Aí eu falei para eles, poxa, gente, vocês demonstraram estar tão atentos, por que não me questionaram? Professora, acho que a senhora errou aí. Aí vira a Grazi e diz assim, professora, não questionei, não. Porque a senhora, né, professora de matemática. Eu falei, não, Grazi, eu erro. Eu sou um ser humano em constante construção, sabe? E aí isso gerou um debate na turma, e isso está me lembrando o que a gente acabou de ler aqui, né? Então, assim, olhar para um profissional e achar que, dotado de todo saber, nunca vai errar, não é bom isso para o aluno, não é, né? Em seu livro, Jo entrevistou professores que estão usando esse conceito de esforço e conseguindo ótimos resultados. Uma dessas foi a professora Jennifer, que dá aulas para o 6º ano em Ontário, no Canadá. Ela desenhou uma espécie de escada para demonstrar aos alunos como deve ser o esforço. Adoro o fato de que Jennifer estimula o esforço entre os estudantes. Ela fala aos estudantes: vocês precisam estar nos degraus do esforço. Você não precisa ser a pessoa no degrau mais alto, mas você não precisa ser aquele que está no mais baixo. Você precisa subir os degraus e se esforçar. A professora de Stanford também relata sobre outra metáfora criada pelo professor inglês James Noringen, que ele batizou de o poço do esforço.
Ou o poço do aprendizado. Essa metáfora também foi usada por Jennifer. Jennifer conversa com os estudantes sobre estar no poço do aprendizado. E os estudantes fizeram uma imagem juntos. No caminho para dentro do poço, eles escreveram: estou tão confuso, é difícil. Mas no caminho para fora do poço, eles escreveram: está ficando mais fácil. Eu consigo fazer isso. Jennifer me contou, isso é a professora, né, a Bowler, falando de um trabalho de uma outra professora. Então, ela contou que os estudantes vão até ela e dizem: senhorita, estou no fundo do poço. E ela responde: fantástico! Quais ferramentas posso te dar para ajudar? Essa resposta é muito importante. Ela não pula, né, dentro do poço e mostra os passos para que os alunos não lutem. Ela quer que eles estejam nesse lugar de esforço e oferece ferramentas para ajudá-los, né? Então, assim, eu fico encantada com esse texto. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas como ele vem de encontro a muitas das coisas que a gente vai encarar pela frente, e também algumas falas que alguns disseram no primeiro momento, né, professora, eu não sei, já estou preocupado, né? É possível, gente, é possível, sabe? A gente só precisa se permitir. E o resto deixa por minha conta. Alguém quer comentar? Alguém quer falar do esforço? Faz sentido ou não? É isso tudo mesmo? O esforço faz toda a diferença? Só na matemática ou na vida? O que vocês acham disso? Eu acredito que na vida, né, professor? Eu acredito que na vida. O que eu entendi é que muitas vezes as professoras realmente acham mais fácil ir lá, igual a senhora comentou no começo. Ah, isso aí é de dividir, ou isso aí é de subtrair. Então, já está dizendo para o aluno o que é. Não está permitindo a ele se perguntar, ou procurar dentro dele, né, na memória, o que eu vou fazer com isso? Né? É como se ela pegasse o aluno que está no fundo desse poço aí, que a outra professora fala aqui, e arrancasse de uma forma brusca. Ah, que lindo, está fora do poço, mas e o processo? Entendeu? Talvez, né, ela dando essas ferramentas, ela vai estar dando também a ele a possibilidade de pensamento, de como ele vai fazer. Muito legal, gostei muito disso aí. Mais alguém, gente? Ô, meu povo! Ih, gente! Professora, eu também acredito que tem que partir do, assim, o aluno também. Muitas das vezes a preguiça bate. A preguicinha é uma inimiga número 1 do aluno. Eu acho que força de vontade, né? E também. Se você, assim, não cativar aquele aluno ali, também tem aquele que você cativa, traz o lúdico e tal, e ele não está nem aí. Entendeu? Então, você fica assim... Aninha. Eu tô com um assim. Uhum. Eu tô tentando, tô lutando, a gente bota elogios, a gente brinca, a gente faz, e ele continua assim, assim, sabe? Com muita aversão mesmo na matemática. Nas outras matérias ele vai de boa, mas a matemática ele já chega a fazer, eu não gosto, entendeu? Ele chegou agora, então ele já chegou com isso. Então, até eu tirar isso dele, né, tem todo um processo. Eu vou conseguir. Pois é. É uma coisa assim, que colocaram nele e eu estou tentando tirar. Mas é uma coisa muito difícil, né? De você botar essa coisa assim na cabecinha dele. Aninha, para tudo há exceções, né? E a gente tá, eu entendo, você está certa, existe mesmo. Existe sim um aluno desinteressado e é possível que esse desinteresse tenha aí uma origem, a gente tem várias, né? Várias hipóteses para isso. Mas, assim, estou pensando mesmo naquele que, né, que está ali, que quer fazer, mas que às vezes não consegue e acha que é o fim do túnel, sabe? Como é que os adolescentes falam, né? Deu ruim para mim, acabou, e aí não pode.
Pode sim, sabe? Pode sim. E acho que essa pesquisadora que eu estou apresentando para vocês, ela vem nos mostrar isso. E isso são dados científicos, não é nada assim do achismo de ontem para hoje. Ah, meu Deus. De ontem Gente pra que tem hoje. mais facilidades também para aprender uma matéria do que a outra. Eu mesmo nunca fui muito boa em português, sempre preferi matemática. Mas eu estou aí, eu consegui, passei, me esforcei e estou melhorando até hoje. Então, Mas é tô indo. isso, Naira, é isso mesmo. É uma das chaves do conhecimento, de acordo com a autora, né? Então, assim, o esforço faz toda a diferença. Gente, ainda mais na matemática. Meu Deus do céu! Ah, estou olhando o professor, estou aprendendo. Mas se você já reconhece que tem uma certa dificuldade, você não vai se esforçar para colocar ali. Agora, tem sim aquele que fica ancorado ali na mesma... não adianta que eu não sei. É muito mais... Me entendam, tá? É muito mais fácil ficar não adianta que eu não sei, não adianta que eu não sei, do que ter o trabalho de se esforçar, de ir à luta, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Não me entendam mal, por favor. Todo profissional tem que ser respeitado. Mas, às vezes, a gente pega 2 profissionais, né? E como é que eu posso dizer? Dito anteriormente, poxa vida, olha, esse nasceu para brilhar, né? Esse é o cara que vai conseguir tudo. Às vezes ele até chega onde ele quer. Talvez não vai ser tão bem sucedido assim quanto aquele que passou pelo processo. Sabe, a gente não estava falando aí desse túnel, que passou pelo processo, que teve esse esforço, entende? Então, assim, eu acredito realmente que faz toda a diferença, sabe, gente? Mas a gente precisa, sim, se permitir passar pelo processo, né? Já diz o ditado, nada cai do céu, né? Eu estava pensando aqui, deixa eu ver uma coisinha aqui, peraí, rapidinho. Eu gostaria, não sei se fica ruim para vocês, até para fazer um gancho com o que eu vou trabalhar semana que vem, eu gostaria de trabalhar as outras chaves na introdução da aula da semana que vem. Tudo bem para vocês? Ou vocês querem que eu termine? Sabe por quê? Porque como vocês vão trazer... porque esse assunto aqui a gente está abordando para fazer uma introdução na disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer um gancho com a aula da semana que vem. Aí eu queria saber se vocês topam. Aí eu poderia pegar as outras chaves que ainda não discutimos aqui, iniciar a aula com elas, e vocês vão entender, né? Porque eu vou fazer aí, a gente vai dar uma sequência, e vocês apresentariam a estratégia, lá naquele caso do aluno que eu falei, na continha da subtração, e eu adentraria na próxima etapa do conteúdo. Podemos fazer assim, que eu acho que vai ser mais qualitativo. Se bem que ainda está cedo, né? Mas eu acho que a gente vai render mais. O que vocês acham, gente? Gente, fala comigo, gente. Socorro, não deixa eu sozinha, não. Calma, professora, por mim, sem problemas. Eu também. Para mim também. Dentro da sua didática, se a senhora prefere que seja a introdução da próxima aula, para a gente vai ser melhor, então, Eu acho que vai ser mais Porque no começo vai produzir mais, professora. Oi? No começo da aula vai produzir mais. A gente vai prestar mais atenção. E vocês sabem que eu sou muito assim, né? Já diz a Rafaela, eu vou me esforçar para não fazer expressão, tá, Rafaela? Fica quietinho, parada. Assim, eu vi que vocês estavam no ritmo. Acho que hoje vocês estão um pouco cansados. Eu não sei o que é ainda não, mas depois eu vou descobrindo. Mas... A gente não pegou o pique ainda, professora. Oi? A gente não pegou o pique ainda, está começando. É frio, professor, é frio. Não, mas eu não estou reclamando, não. Eu estou percebendo vocês e entendendo que vai render muito mais. A gente dá o ponto de partida, né, com mais gás, na semana que vem, e aí vocês apresentam, e aí eu dou sequência na próxima etapa do conteúdo, do que
fechar assim por fechar, entendeu? Eu não gosto assim, para dizer que dei, para dizer que trabalhei. Então, eu prefiro fazer a introdução sim, vai render mais a didática, como disse a Rafa. Aí eu vou trazer a didática da matemática, ela vai ser mais funcional. Podemos fazer assim? Sim, professora. Sim, professora. Mas independente. Mas esse conteúdo de hoje você já vai enviar para a gente, não é isso? Rafael, Vou enviar o texto para vocês podem concluir a leitura, mas semana que vem a gente vai concluir e vai entrar numa nova etapa. Nossa. Uhum. Não, o conteúdo é de vocês, gente. Já sabe meu esquema, né? De 1 a 2 dias, eu começo a postar no Ava, envio para vocês, fiquem tranquilos, tá? Eu só estou falando que a gente vai ter aí, eu tenho certeza. Até porque vocês vão trazer a proposta que eu estou pedindo aí, eu quero ver o que vocês vão trazer. A gente vai amarrar com as outras chaves do conhecimento da Jo Boller e vou dar o ponto de partida para a próxima etapa do novo conteúdo, tá bom? Mas independente disso, eu estou aqui, eu quero saber assim, de vocês. Está dando para acompanhar? O que vocês estão achando? Para esse primeiro momento, para essa primeira aula, está confuso? Fala um pouquinho, gente. Eu gosto muito de ouvir vocês. É muito conteúdo. Mas eu gostei, professora. eu estou conseguindo entender, professora. Para mim não está Gostei muito proveitoso para mim. Tá. Não, professora, brincadeira à Também parte, tô assim, conseguindo pegar. é bem assim, não é nada assim difícil de pegar, não. Renato, quando você disse assim, é muito conteúdo, eu já sabia que era uma zoação, mas tudo bem. Segue, vamos que vamos. É só para não perder, né, assim, o bordão, né? Perdeu o foco. Né? Aguento não, gente. Aguento vocês não. Oi, quem ia falar, gente? Aqui, professora, uma pergunta. Nós vamos trabalhar na disciplina de matemática em cima dessas chaves? Não, olha só. As chaves do conhecimento, elas vêm para fazer uma introdução à disciplina. E aí, vocês, não é só ir, a gente vai ter aula prática, vocês vão construir objetos, a gente tem aí um processo pela frente. Só que eu quero que tudo que a gente vai fazer daqui para frente seja baseado nessas chaves, sabe, Rafa? Quando a gente começar a desanimar, não, eu posso aprender, sabe? Não, não para por aqui. Lembra lá do crescimento do cérebro, lembra lá da mentalidade, tá entendendo? E não focado naquele eu nasci assim, eu cresci assim, não posso, vou chorar, vou largar, meu Deus do céu, não quero mais fazer a disciplina. Pelo contrário, acho que a gente vai ter aí uma troca rica. Vai ser bom para todo mundo, entendeu? Pelo retorno que vocês já me deram, tudo bem que agora vocês estão mais assim, friorentos, cansadinhos, mas o retorno que vocês me deram, assim, de impacto, já foi positivo, o impacto já foi positivo, né? O retorno já valeu a pena. Então, assim, é uma discussão, Rafa, para nos ancorar até o final da disciplina, entendeu? Entendi, professora. Tá bom. É bem por aí. E é isso. Mais alguma pergunta? A gente até tem um tempinho aqui. Então, Adriano, no caso, metodologia de matemática. É como se a gente fosse assim, a gente vai aprender como passar assim, para o aluno. Isso. A gente vai aprender. Por exemplo, a gente, claro, né, gente, formato remoto não é a mesma coisa do que eu estar ali rodeando vocês na sala e tudo mais. Mas olha, gente, as experiências das turmas anteriores foram muito proveitosas, sabe? E eu vi que não foi assim só por falar, não. Eles gostaram. Digo, não vou falar nunca 100%, a gente não agrada todo mundo, mas 90% foi satisfatório. Então, assim, teremos aulas que eu vou trazer uma proposta, que vocês vão conhecer, vão ver o que é. Aí eu vou, gente, estou enviando para vocês esse material. Vamos reproduzir esse material? Para a próxima aula eu preciso disso, aí vocês vão trazer.
Aí vai ter aula que a gente vai estar construindo junto, sabe? E aí vocês vão sim, Palmeirina, aprendendo, conhecendo novas estratégias, novos recursos para vocês usarem com os alunos de vocês. É isso mesmo, tá? Vai ter livro esse período, professora? Oi? Vai ter algum livro de apoio esse período? Porque foi tão bom, né? Gil da Riso no período passado para ajudar a gente. É verdade. Ô, Renato, não vai ter um livro, porque eu vou usar muitas referências. Não vai ter um livro, entendeu? Eu até vou indicar para vocês um ou dois para vocês, quem gosta, né? Quem gosta da disciplina, quem tem desejo de conhecer um pouco mais, mas não assim, porque tem que ter aquele livro. Não, porque é muito mais prática mesmo, sabe, ô Renato? Sim. Então, a primeira e a segunda aula, elas ficam muito na discussão. Aí, já na terceira, a gente já começa a meter na mão na massa. É mais ou menos desse jeito. Mas então vai ser bem mais prática do que teórica, né? Exatamente, exatamente. Mas vai ser perfeito. E claro, vai ter aula que a gente vai construir junto. Vai ter aula que eu vou ensinar como se faz e vocês vão trazer na próxima. Entendeu como? Então, assim, nem sempre, dependendo do conteúdo, a gente vai conseguir construir tudo junto aqui. Talvez tenha um recurso da matemática que eu vou ter que mostrar para vocês, ensinar, mostrar para que serve, falar, para que depois... Olha, gente, agora a gente vai construir. Talvez inicie na aula e vocês vão terminar por conta própria, mas vão ter que trazer na aula seguinte. Mais ou menos assim, gente. Mas nada que não seja possível, tá? Fiquem muito tranquilos em relação a isso. Muito raciocínio lógico, né, professora? É muita prática, Renato. Muita construção, muito mão na massa, sabe? Faça você mesma. Oi? Faça você mesmo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mas eu estou segurando a mão de vocês. Vocês não estão sozinhos, não, tá bom? E o que mais vocês querem saber? Gostei das perguntas, gostei. É que vocês não tinham perguntado no início, agora vocês estão entrando na disciplina. O bom é que a gente pode usar muito EVA, muita cola quente, muito papel colorido. Sim, e quando for o caso, eu vou avisar antes para vocês prepararem material. Tá? Para não, tá bom. Não, até porque, enfim, gente, eu sei da realidade, vocês, né, cada um com a sua realidade. Nem tudo é tão simples como parece ser. Então, eu sempre vou avisar com antecedência. O que vocês vão fazer? Como eu vou entregar a vocês o texto antes, essas chaves que não foram discutidas aqui, vocês vão ler, lógico, né? Vocês vão ler, já vai chegar aqui na aula seguinte com a leitura dessas chaves que faltaram, né, da GeoBolha, e a gente já vai provocar uma discussão na próxima aula, seguido da apresentação da estratégia lá do aluno que não aprendeu a conta de menos, e, na sequência, a introdução no conteúdo novo. Fala, Rafa. Não, a Jérica está passando mal, eu só ia avisar, desculpa. Ai, melhoras para ela. E quer saber, gente, assim, são 20 para as 10, mas acho que vai ser até bom, que eu vi que alguns alunos não conseguiram voltar para a aula, né? Então, assim, acho que ninguém sai perdendo. Vai ser bom para todo mundo. Do mais é isso, quero agradecer, feliz demais estar com vocês de novo, muito feliz. Gratidão, sabe, pelo nosso reencontro, que possamos somar, né, na vida uns dos outros e que possamos aprender também. Peraí, né, gente, já vai coraçãozinho? Não, peraí, vamos pro print. Peraí, tem coração, tem print, vamos arrumar aqui a professora, dá um jeitinho. Mas o que a Jérica tem, gente? Ela botou aqui no grupo, professora, que ela estava vomitando, ela não conseguiu assistir a aula e o notebook desligou. Nossa Senhora, meu Deus. Tomara que ela melhore. Batonzinho já está fraquinho, mas quebra um galho. Vamos lá, gente? Essa semana também ela estava doente. Ela estava de cama uns 3 dias. Oh, meu Deus, desejo que melhore. Vamos lá, ó, coraçãozinho, hein? Segura aí, gente, segura, hein? 2, 3 e... Acho que foi. Muito obrigada.
Fiquem com Deus, tá? Boa semana, muito estudo, que venha muita coisa boa para vocês. Claro, gente, trabalho sempre teremos, isso aí é inevitável, mas que tenhamos aí boas experiências, tá bom? Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Boa Fiquem noite, com turma. Até Deus, amanhã. viu? Amanhã. Tchau, Até amanhã. gente. Até amanhã, olha aí, até amanhã para vocês. Tá. Ai, meu Deus. Certo, né?